Amém. Leitura de Êxodo capítulo 2, nós vamos ler do verso 23 até o verso de número 9 do capítulo 3. Nós vamos só até o verso número 9, porque do 23 até o capítulo 4, verso número 17, é uma perícope só, com várias cenas. Então, não tem como expor todas as cenas. Então, vamos expor cada cena. Então, a primeira cena vai do 23 ao verso número 9 do capítulo 3. Mas a história é uma só, com várias cenas, né? Então, nós vamos explorar cada cena em parte, para termos a noção do que o texto está apresentando. Capítulo 2, verso 23 ao verso 9 do capítulo 3. Diz o seguinte: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Ó Senhor, que maravilha, ó Deus, conhecermos a Tua vontade, sabermos os Teus decretos, Senhor, pois eles nos confrontam, nos renovam, nos alimentam. Diante, ó Deus, daquilo que acabamos de ler, fala-nos, Senhor, que a minha boca seja a Tua boca, e que nossos corações, ó Deus, possam ser um solo fértil para Tua palavra prosperar, Tua palavra brotar, Senhor. Que estas verdades permaneçam em nós, na santidade, Senhor, das nossas vidas, conduzindo para uma vida santa diante do Senhor. Obrigado, Deus. Fala-nos em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. O ceticismo, ele proclama abertamente: precisamos banir o Deus bíblico da história humana. A intenção do ceticismo da nossa geração, acredito que vocês percebem muito bem, é banir Deus da história humana. Curiosamente, se vocês observarem, mesmo em meio ao ceticismo crescente, há uma narrativa que tenta desconstruir a ideia de Deus na história humana. Ao mesmo instante que se ergue uma narrativa contra Deus, ao mesmo instante há uma
explosão de interesse por espiritualidade. Não é curioso? Enquanto o ceticismo tenta banir Deus da história humana, ao mesmo instante há uma explosão de interesse por espiritualidade. Precisamos entender, irmãos, que essa tentativa de tirar Deus da história não significa que os homens céticos que querem destruir a ideia de um Deus, não entenda que quando eles querem destruir a ideia de Deus do nosso mundo, não significa que eles não crerão mais em nada. Na verdade, eles querem tirar Deus da história humana para que eles passem a crer em tudo. Certo filósofo, ele chega a dizer que quando Deus, que havia sido conhecido e adorado na cristandade, estivesse morto, ele diz, o resultado seria uma chuva de deuses. Ou seja, esse ceticismo que procura anular Deus da história humana, na verdade está preparando um palco, ou preparou um palco para que outros deuses fossem adorados. Paralelamente, os evangélicos, os que se dizem evangélicos, saem em defesa de Deus. Deus não está morto. Mas, se formos criteriosos em nossa observação, o Deus que dizem crer é mais uma manifestação dessa chuva de deuses. Digo isso porque esse Deus que dizem crer, ele tem sido trivializado, ele tem sido rebaixado, descido, enquanto os adoradores são exaltados, enquanto os adoradores sobem ao palco. E é um Deus tão próximo que se assemelha aos seus adoradores. Ele é amigável, um colega tão bonzinho que não se ira, leva o homem em pecado para um reino sem julgamento, pela ministração de um Cristo sem cruz. No final das contas, se observarmos, os ditos evangélicos não passam também de buscadores de espiritualidade. Mas numa coisa, o ceticismo e o evangelicalismo se parecem. Eles não conhecem a Deus. Por isso, de um lado do cético, do lado evangelical, todos estão buscando espiritualidade. Interessante, irmãos, porque o texto de hoje, Moisés, vai mostrar um Moisés diferente. Moisés tentou salvar o povo de Deus das garras do Egito com suas próprias forças. Vendo que o seu assassinato fora descoberto e que Faraó expediu um decreto e que ele agora estava com a sua vida ameaçada, nós aprendemos que Moisés acabou fugindo para Midian. E com isso nós aprendemos que Deus estava preparando o seu servo em sua providência para liderar e para libertar o seu povo. O texto de hoje vai mostrar um Moisés pronto para esse serviço. E a Escritura diz que certo dia, aquele homem tão bruto, aquele homem tão violento, que agora já mostra um perfil de liderança, se torna pastor de um rebanho, o rebanho do seu sogro. E certo dia, um homem que cuidava de ovelhas se deparou com uma árvore em chamas. Mas havia algo de anormal naquela cena, pois Moisés descreve que o fogo não se apagava, nem um arbusto se consumia. Curioso, o texto diz que ele tenta se aproximar e teve uma das maiores experiências de sua vida. Era o próprio Deus que estava naquela sarça se revelando por meio daquele milagre. E lógico, irmãos, essas coisas dentro da estrutura do Antigo Testamento e principalmente nesse contexto revelacional, essas coisas não acontecem por acaso. Não acontecem simplesmente por uma demonstração de poder, mas acontecem com um propósito. Moisés sabia muita coisa sobre Deus, afinal de contas, nós aprendemos que ele foi educado pela sua mãe durante um período. Depois, no deserto, ele viveu com seu sogro, que era um sacerdote, mas ainda faltava uma coisa.
Diante de tudo que ele vivenciou, ainda faltava uma coisa, faltava Moisés conhecer a Deus. Ele precisava conhecer profundamente aquele quem ele cria. E esse é um texto que vai mostrar Deus se dando a conhecer. Então hoje nós vemos uma passagem, ou veremos uma passagem em que Deus está se revelando. É um Deus que se dá a conhecer. E é esse Deus que se dá a conhecer, que vai mostrar a Moisés que é Ele quem vai libertar o povo. É Ele quem será o libertador do seu povo. É Ele quem vai assistir o seu povo. Então, o tema dessa primeira cena é o Deus que se revela libertará o seu povo do cativeiro. Moisés tentou libertar o povo por meio da mão forte. Agora Deus se revela a Moisés para dizer: sou eu quem vou libertar o meu povo. Só que Moisés tem que saber quem é Deus. Ele vai conhecer a Deus. Isso tem muito a nos ensinar. Muito a nos ensinar. Veja, irmãos, que antes o autor fecha o capítulo 2 com o registro do intenso sofrimento do povo, porque os dias se passaram e se a vida de Moisés estava sendo revitalizada, Moisés registra que o povo de Deus ainda amargava o sofrimento. Volte para o verso de número 23. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Faraó, irmãos, observem, ele morre, mas isso não aliviou as dores. Os verbos aqui, eles são intensos, e Moisés diz que eles gemiam e clamaram. O texto aqui, ele está usando 3 diferentes expressões para descrever as orações do povo de Deus. Combinadas, essas expressões combinadas, elas estão expressando uma tristeza profunda, elas expressam com um povo entristecido, aflito, em agonia, com muitas dores, e o texto está mostrando que é algo tão devastador que só resta ao povo clamar a Deus. Não há como, humanamente falando, fugir das garras do Egito. Não há como se livrar, humanamente falando, da potência que lhe escravizara. Era algo intenso, sofredor, e Moisés está mostrando que a única coisa que lhe restava era buscar a Deus, clamar ao Senhor. Literalmente aqui, a expressão clamaram, ela traz a ideia de gritavam. Eles estavam pedindo socorro. Eles estavam vivendo no desespero e numa agonia. E aí, irmãos, as Escrituras nos mostram que é muito comum que o povo de Deus passe por situações como essas, que situações difíceis, agoniantes, agonizantes, que só resta o clamor, só resta clamar, pedir. Os salmos estão permeados desse sentimento. Então, por exemplo, Davi, cercado por inimigos, ele chega a orar no Salmo 5, verso 2: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Outro salmista chega a dizer: das profundezas clamam a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então, o que Moisés está mostrando é um povo sofrendo, angustiado, agonizando, um povo debaixo de decretos, de situações desconfortáveis, de perseguição, e diante dos olhos humanos não havia como esse povo ser liberto por qualquer outro caminho a não ser pela mão poderosa do Senhor. E isso é um bom caminho, porque o povo passa a clamar ao Senhor e o Senhor atende o clamor do seu povo. E
Talvez, irmãos, em alguns momentos os filhos de Israel tenham pensado possível, nas crises, que Deus parecia estar surdo. Foram anos e anos nesse processo e parecia que Deus estava surdo, mas eles imploraram e Deus ouviu as orações do seu povo, e ele sempre ouve as orações do seu povo. Veja o verso 24, 25. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Observem, irmãos, é interessante esses dois versos, porque você vem numa construção de narrativas mostrando a opressão, mostrando a matança das crianças, a fé das parteiras, você vê a fé da mãe de Moisés, a forma como Deus preservou as crianças de Israel, a forma como Deus preservou Moisés. E observem que agora esse texto, ele antes descreve a situação do povo de Deus, e em seguida o que ele faz? Ele tira Moisés de cena, e coloca Deus no palco. Os verbos também são muito intensos, porque diz que ele vê. Então, os dias estavam se passando, os sofrimentos estavam intensos, mas Moisés diz que Deus estava vendo todo o sofrimento. O sofrimento que acometia o povo de Deus, Deus estava vendo. Mas tudo que se passava também demonstra que Deus não estava cochilando, Deus estava atento diante das aflições do seu povo. Nós muitas vezes, irmãos, imaginamos que quando nós estamos num sofrimento, nós imaginamos que nós estamos em amargura de alma, que nós olhamos para todos os lados e não observamos, humanamente falando, nenhuma forma de assistência, nenhum tipo de socorro. É natural que muitas vezes a gente pense que Deus não está a enxergar, Deus não está a ver. Nós geralmente associamos a bonança com o olhar divino, com o favor divino. E as Escrituras mostram que Deus não somente vê quando nós estamos diante das coisas boas, alegres e satisfatórias, mas as Escrituras mostram que Deus tem os seus olhos atentos diante de qualquer sofrimento. Deus vê todo o sofrimento do seu povo. Os salmistas chegam a dizer que os olhos do Senhor, eles repousam sobre os justos. O salmista chega a dizer que os ouvidos do Senhor estão prontos para ouvir o clamor do seu povo. Então, observem, não existe circunstância, não existe nenhuma gravidade, nada que provoque agonia em nossa alma, que cegue a Deus ou deixe Deus surdo. Veja, o povo estava sofrendo e Deus diz: eu vejo, eu ouço, eu tenho visto, eu estou atento, eu tenho percebido. E ele entra na história. Observem, isso mostra aqui, esses verbos, eles estão aqui colocados para mostrar, não é um Deus somente que nos ouve, não é um Deus somente que vê, é um Deus que ouve e vê e fará algo em nosso favor. Porque nós podemos ouvir e ver e não agir. Quando esses verbos eles são colocados em ordem, eles significam que Deus vai intervir agora. Por isso que Moisés sai de cena e Deus é quem sobe ao palco, porque ele está vendo tudo, ele está observando tudo. Logo, irmãos, o texto diz que ele se lembrou, porque diz assim: Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Veja, irmãos, interessante, porque
além de mostrar um Deus que está vendo a condição do povo, que está atento à condição do povo, observe que ele não lembra o pecado do povo. Observe que ele não lembra o pecado do povo, mas ele lembra da aliança. Ele lembra da aliança que ele fez com os patriarcas. Então veja, ele vê, ele ouve o clamor, não porque algo chama a atenção, mas porque Deus tem um pacto com os seus patriarcas. Deus estabeleceu um pacto. Ou seja, irmãos, Deus responde o seu povo em meio a uma aflição por causa da fidelidade de sua promessa. Deus tem uma promessa para com o seu povo. Então Deus, ele há de socorrer o seu povo, porque ele tem uma promessa. Falamos ontem na reunião dos homens e mostramos que Deus, quando estabelece o seu pacto com o homem, é um pacto unilateral. Deus é quem determina os termos do pacto. Deus é quem diz como se deve ser o pacto. E nessa estrutura pactual, ainda que o homem rompa os laços pactuais, Deus permanece fiel ao seu pacto. Aqui diz que Deus ouviu, Deus enxergou, que Deus vai agir, porque Deus tem uma promessa para com os seus servos. Deus tem uma promessa para com os seus servos. Ou seja, irmãos, Deus vai libertar o povo por causa da sua fidelidade. É a fidelidade de Deus que fará com que o povo seja liberto. Ainda, irmãos, que o povo não recorde sua aliança, Deus nunca se esqueceu. Ele sempre lembrou. Isso significa dizer que Deus não libertou Israel porque odiava a escravidão, mas sim porque ele tinha uma promessa de salvação. E para cumpri-la, ele estava treinando Moisés. Então, o que o texto vai dizer agora é o Deus que vai agir. O que o texto vai mostrar agora é que Deus de fato ouviu, Deus lembrou-se da sua aliança, Deus vai ser fiel na sua palavra. Então os olhos agora voltam para Moisés. Por quê? Porque Moisés será o instrumento que Deus usará para libertar o seu povo. Mas observem que o texto já deixa claro, um Moisés que antes, com mão forte, tentou salvar o judeu da mão do egípcio. Moisés está mostrando agora que é Deus agora quem vai agir por meio do seu servo. E aí, irmãos, Deus se dará a conhecer a Moisés. Veja o verso número 1 e o verso número 2. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Irmãos, o texto está dizendo uma coisa simples. Como um bom pastor, Moisés caminhava com o seu rebanho. Era natural que numa área deserta os pastores andavam muito para encontrar pasto, porque, se vocês não sabem, o povinho, o bichinhos cheio de critérios, a ovelha. Primeiro, elas comem só a ponta do pasto. Então, se você joga capim para elas, ela não come o capim todo, ela come as primeiras folhagens do capim. Então, tem que ser um pasto verde e bom. Não bebem todo tipo de água. Se, por exemplo, tiver uma poça d'água, passar um gado e ele lamber a água e a água ficar turva, ela não bebe a água tem que estar limpa, ela não bebe. Então imagine o trabalho que era do pastor para conduzir o rebanho para um lugar que tivesse pasto, que tivesse água.
e ele vai a conduzir o rebanho do seu sogro, Jetro, e acaba chegando no monte de Deus, que é o Monte Horebe. Talvez você tenha achado estranho Reuel ser chamado de Jetro, porque lá atrás ele é chamado de Reuel, e aqui ele é chamado de Jetro. Mas não fique preocupado, porque nos tempos antigos era normal que homens tivessem mais de um nome. E o importante para o texto não é o sacerdote. O importante para o texto é Horebe, que nessa peregrinação, buscando pasto, água para socorrer as ovelhas, ele chega no Monte Horebe, que vai ser conhecido depois como o Sinai, e é a montanha onde mais tarde Deus daria a Moisés a lei em forma de 10 mandamentos. Então, nesse lugar agora que ele está, em Êxodo 20, será o mesmo lugar que Deus dará os 10 mandamentos a Moisés. Mas aqui, observe a informação, é aqui que esse monte se torna o monte de Deus. Ele passa a ser, a partir de agora, o monte de Deus, o monte do Senhor. Por quê? Porque se chama assim, porque é ali que ele irá revelar a sua presença. É ali que ele manifestará a sua glória para ser adorado. Quando nós chegarmos em Êxodo 19 e 20, eu vou mostrar a vocês como o monte, como a partir de agora, nesse texto, nós vamos ver mais detalhes, capítulo 19, 20, como o monte está estruturado como um tabernáculo. O monte, isso aqui que nós vamos começar a ver, já está desenhando para nós a estrutura tabernacular de um local onde Deus habita, um Deus santo, que é reservado para a adoração. Então, nós vamos ver isso aqui. Mas, a princípio, o que importa para o texto é: Deus está no monte, esse monte se torna o monte do Senhor. Irmãos, não é interessante pensar numa coisa aqui, quando estava analisando o texto, porque, por vezes, a gente pensa, que Deus nos encontra em momentos extraordinários. Observe que Moisés, ele vai conduzir o rebanho para encontrar pasto e água, e chega no Monte Horebe e acaba tendo um encontro com o Senhor. E geralmente nós pensamos que os encontros com Deus, eles acontecem dentro do espetacular, nas orações calorosas, nos jejuns devotos, na meditação, nos encontros espirituais, nas sessões de descarrego. Mas observem que aqui Moisés encontra Deus ao viver a vida ordinária. Ele vai conduzir o rebanho do seu sogro e acaba chegando no Monte Horebe. Irmãos, isso é muito interessante, porque nós acabamos de ler em Marcos, por exemplo, que Levi estava na coletoria e Cristo o encontrou. Pedro estava pescando, lançando suas redes no mar, mas foi fisgado pelo Salvador. Irmãos, nós devemos uma coisa que as Escrituras mostram, é que nós, por vezes, na vida ordinária, estamos contemplando a revelação do Senhor. Deus se revela por meio da vida ordinária. Quem ao varrer a sala e se depara com fios da cabeça que caem em virtude da velhice, lembra-se Jesus dizendo que até os seus cabelos estão contados. Quem ao redor da mesa, ou diante do guarda-roupa, ou do sono reparador, lembra que as coisas não nos faltam, porque o Senhor cuida dos seus filhos. Essas coisas ordinárias, elas revelam um Deus diante de nós. Por isso, nós devemos entender que Deus se revela dentro da nossa vida ordinária. O nosso problema é que nós não achamos isso bastante, pois nós somos sedentos por espiritualidade, e nós só achamos que Deus se revela somente no extraordinário, e por isso nós almejamos aquilo que é extraordinário.
E a Bíblia diz que Moisés estava pastoreando e acabou chegando no Monte Horebe e tendo a revelação divina. No caso de Moisés, irmãos, era necessário uma revelação muito mais que especial, pois, entendam, o que se sabia de Deus era muito pouco, o conhecimento que se tinha de Deus era muito pouco. Lembre-se, Deus está se revelando aos poucos para mostrar quem Ele é ao seu povo. E o que Moisés tinha era muito pouco de informação. Então a providência ela guia Moisés até o monte, porque Deus marcou um encontro com o seu servo. Moisés então vê uma sarça ardente, e nós devemos entender que é uma perda de tempo identificar aqui que tipo de árvore era essa. Nós não temos como identificar, mas Moisés vê uma árvore pegando fogo, o fogo não se apagava, a árvore também não se consumia, e isso é surpreendente na visão de Moisés. Deus se manifesta por meio de uma árvore que pega fogo e um fogo que não se apaga, e Moisés fica abismado com aquilo. Veja o verso número 3, que ele diz: então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Irmãos, talvez a experiência de Moisés em meio ao deserto já tenha proporcionado imagens do tipo, mas Moisés mostra que aqui esse era um fenômeno incomum. O fogo não era capaz de consumir o arbusto. Isso despertaria a curiosidade de qualquer homem. Moisés, por quê? Porque a sarça não se consome, porque o fogo não se apaga. O que é que está acontecendo com aquilo ali? E ele decide, curiosamente, investigar aquilo. Ele decide se aproximar, e aí ele vai descobrir que aquilo era muito mais do que uma sarça e um fogo. Era Deus comunicando verdades ao seu servo. Veja o verso 4 e o verso 5. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Irmãos, imaginem, é próprio da natureza do fogo consumir aquilo que entra em contato. É própria da natureza da árvore ser consumida pela natureza do fogo. Aqui temos uma árvore que não se consome e um fogo que não consome. Isso, como nós observamos, é uma milagrosa revelação do poder de Deus sobre a criação. Observem, Deus está na criação, interagindo com os elementos da criação, mas a criação não se consome. Isso mostra o poder de Deus sobre a criação. Também, irmãos, devemos atentar por que uma árvore que não se consome pelo fogo. Porque a IPB usa uma sarça como símbolo. Porque aqui também tem um protótipo da igreja. Porque a igreja, a igreja do Antigo Testamento, Israel, vem sofrendo amargamente no Egito, vem sofrendo dores, perseguições, decretos, mas é um povo que não foi destruído, não foi consumido. Então aqui também representa o povo do Senhor, que mesmo diante das provações, tem a presença de um Deus que não permite que ele seja consumido. Não é um Deus somente que tem poder sobre a criação, mas é também um Deus que tem o poder de preservar o seu povo, que mesmo em meio ao fogo da provação, o Senhor não permite que esse povo seja consumido. Ou seja, irmãos, Deus está se revelando a Moisés de forma poderosa. Quem além de Deus poderia fazer tal coisa? Mas observe que esse fogo, ele é seguido de uma ordem. O Senhor viu que Moisés, ele se aproximava
curiosamente. Deus estava ali se manifestando, Deus estava ali se revelando com o seu poder e a sua glória. E Moisés disse: eu vou ver o que está acontecendo. E o Senhor diz: Moisés, Moisés. Nunca se esqueçam, irmãos, que quando Deus repete o nome de uma pessoa, significa que alguma coisa séria Ele está a dizer. E Moisés respondeu: eis-me aqui. E o Senhor disse: não se aproxime. Não se aproxime. Irmãos, a sarça tinha algo diferente. Era a própria revelação de Deus. Como a sarça ardente, Deus jamais desvanece e não obtém sua energia de alguém ou de algo fora dele mesmo. Ele é completamente autoexistente, autossuficiente em seu ser eterno. Certo pai da igreja chega a dizer que Moisés viu na sarça ardente nada menos do que a essência e sua causa transcendente do universo, da qual tudo depende e na qual tudo subsiste. Porque a sarça ardente está revelando a glória de Deus, o poder de Deus. Então, o Deus que disse no capítulo 2, no final, que lembrou-se, agiu, agora está se revelando em sua glória, em seu poder, em sua autossuficiência, em seu governo. Então, o que o texto está dizendo? Moisés estava diante da revelação do próprio Deus. Isso fica mais claro, irmãos, porque a Bíblia diz que o que apareceu a Moisés, no verso número 2, foi nada menos do que o anjo do Senhor. A palavra hebraica para anjo, ela apresenta como alguém que é enviado, um mensageiro. Mas você pode notar que o mensageiro, ele não viu e falou simplesmente como representante de Deus, mas como Deus. Deus fala na sarça ardente. Philip Graham, comentando, diz que por alguns momentos, no tempo e espaço, a sarça foi o templo do Deus vivo. Deus aparece, Deus se revela naquela sarça, como se a sarça fosse um templo, o lugar da presença de Deus na terra. O que o texto está mostrando é: Moisés está se aproximando daquilo que é a revelação gloriosa do próprio Deus, no monte do Senhor. Irmãos, possivelmente ele sabia algo sobre Deus. Ele foi criado pela sua mãe por um período, foi criado com o seu sogro, ou educado pelo seu sogro, um sacerdote. Ele possivelmente tinha noção de santidade, por exemplo. Ele tinha noção de santidade, porém, pela primeira vez, ele escuta a palavra santa vindo do próprio Deus. Porque não era somente a revelação de Deus, era a revelação também de sua santidade. Não era somente a revelação do seu poder, era a revelação de sua santidade. E agora ele está diante da santidade do Senhor. O que o texto está mostrando é que Deus está se revelando a Moisés por meio do seu poder e revelando-se a Moisés em santidade. Irmãos, quando diz que algo é santo, algo é separado. E se algo é separado, no caso de Deus, santidade significa que Ele é separado de tudo. Ainda que Ele esteja ali a se revelar, Ele não se confunde com a criação. Ele é santo. É a distinção entre Criador e criatura. Isso permeia as Escrituras. A partir de agora, em muitos momentos, um Deus que diz: eu sou santo, vocês devem ser santos. Não há santo como o Senhor. Samuel chega a dizer: esse é um princípio que começa a se desdobrar a partir de agora. Um Deus que é santo. Um Deus que é santo. Mas isso era muito novo, irmãos. E Deus o advertiu: não te aproximes. Deus estava assim ressaltando o abismo entre o divino e o humano. Por isso Moisés não tinha permissão para submetê-lo a um olhar curioso. Na verdade, observem que se Moisés tivesse dado um passo,
mais adiante em direção a Deus, sua vida estaria em risco. Moisés precisava ficar exatamente onde estava. Não se aproxime, porque o lugar é santo. Tire as sandálias dos pés. Alguns não sabem dizer porque as sandálias, alguns dizem que porque as sandálias eram feitas de materiais de animais impuros, ou porque já havia uma cultura de tirar as sandálias diante da divindade, como fazem os muçulmanos. Mas a questão do texto não está nas sandálias, mas em ele entender que ao se aproximar de Deus, ele deve ter cautela, porque Deus é um Deus santo. O Deus que vai libertar o povo é poderoso e santo, está sendo revelado em sua glória, e ele não pode se aproximar do Senhor de todo jeito, porque Deus é santo. E ele entende isso, tanto é que no verso 6 ele esconde o rosto. Veja o verso 6, que ele diz, no final, Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Quando Deus disse, não se aproxime, que a terra é santa, ele curva o rosto e teve medo de olhar para Deus. Sabe qual é o problema do evangelicalismo moderno, irmãos? Primeiro, ele adora o Deus que não conhece. Se o ceticismo matou Deus, o evangelicalismo criou deuses, cada um à forma do cliente. E um desses deuses que vive sendo adorado é tão amigo, tão camarada, que você pode se aproximar, que você pode tocar, sem ofender, muito menos sem ser ofendido. O Deus do evangelicalismo, ele é tão bom, tão amoroso, que você se aproxima sem medo, que você toca sem medo, que você não ofende e nem é ofendido. Criam-se então, automaticamente, se eu me aproximo de um Deus que não me ofende e eu não o ofendo, consequentemente cria-se uma maneira de lidar com o pecado e consequentemente a culpa. E isso é uma forma, irmãos, o evangelicalismo é uma forma de como o casal se cobriu de folhas de figueiras. O evangelicalismo, que cria um Deus que se aproxima, que toca, é um meio sofisticado de também se achegar diante de Deus, que por muitas vezes tem um cingimento de terminologia psicológica ou espiritual, mas na verdade é uma aproximação banal. Na verdade, irmãos, os evangélicos, o mundo gospel de nossa época, querem encontrar o espiritual, mas, como diz Michael Horton, a última pessoa que querem encontrar é Deus, pois eles sabem como realmente Deus é e certamente o julgará. E aqui, irmãos, se revela uma coisa importante e vai ficar claro nas exposições de Êxodo. Um Deus que é santo, que se revela, e é bem verdade que aqui foi uma revelação numa vida ordinária, mas o que Moisés está começando a mostrar é que essa forma extraordinária, ela será encapsulada no culto. Aqui começa a desvendar, Deus começa a mostrar a questão cultica, a questão do culto. Primeiro, o culto, ele é uma santa convocação. Moisés chama ou pastoreia e encontra Deus. Aqui mostra, é Deus quem chama, já começa a lançar diante de nós, que é Deus quem chama o seu povo à adoração. Não foi Moisés que encontrou Deus, foi Deus quem encontrou Moisés. Deus é quem encontra Moisés, Deus é quem se revela a Moisés, é Deus que se manifesta a Moisés,
é Deus que fala com Moisés, é Deus que diz a Moisés. Aqui já começa a se estabelecer um princípio na adoração. É Deus que se revela ao homem, é Deus que chama o homem. E automaticamente o monte não era diferente de outros montes, mas se tornou diferente, se tornou santo, porque aquele era o lugar da habitação de Deus. Então o lugar de adoração, ele não é somente o lugar em que Deus chama o seu povo, que Deus encontra o seu povo, mas é também um lugar santo. Por quê? Porque Deus está em sua glória se revelando. Então, irmãos, por mais que Moisés tenha desejado ver a glória de Deus, Deus mostra a ele que ele estava diante de um Deus santo. E ele percebeu que ele era um homem profano e não podia se aproximar de Deus com banalidade e curiosidade. A Bíblia diz em Abacuque que Deus é tão puro que os seus olhos não podem ver o mal. Aqui Moisés já começa a mostrar, veja, irmãos, essa questão de adoração, ela vai começar a pesar a partir de agora. Se vocês já estão cansados de ouvir sobre o dia do Senhor, vocês terão um ano pela frente, em sequência. Porque o que vai permear agora é a estrutura de culto. Porque Deus vai querer livrar o povo justamente para que o povo vá adorá-lo. E aqui começam a se estabelecer princípios que vão ser desenrolados no tabernáculo. Porque tudo isso aqui vai conduzir para o grande momento, que é a criação do tabernáculo. Se você lembra bem, quando nós fizemos a exposição, quando diz que os filhos de Israel construíram cidades, templos, os verbos usados ali, as palavras usadas são as mesmas para tabernáculo. O povo que começou construindo uma cidade pagã terminará construindo a habitação de Deus. Veja, a adoração vai permear o livro de Êxodo. E aqui Deus está se revelando a Moisés em poder, glória e santidade. Moisés vê aquilo e tenta se aproximar, e Deus diz: pare! Aqui é lugar de adoração, mas não se aproxime, porque é terra santa. Tira a sandália dos pés. Para você chegar perto de mim, você tem que entender que tem limites, porque eu sou santo. Como você tem vivido, meu irmão? Como você tem se aproximado do Senhor dominicalmente? Como você tem se aproximado do Senhor dominicalmente? Puritano Matthew Henry, comentando esse texto, diz: Moisés está nos lembrando que devemos nos aproximar de Deus com uma pausa e com uma preparação solene. Deus marcou um encontro comigo. Não é simplesmente o culto, como sempre dizemos. O culto não é uma convocação da liderança da igreja. O culto não é uma decisão da liderança da igreja. É uma santa convocação, o Senhor que marca um encontro com o seu povo. Então, se nós vamos encontrar Deus, o puritano diz, nós devemos fazer uma pausa e uma preparação solene. Nós devemos entender e pensar: eu vou me aproximar de Deus, eu vou me achegar diante do Senhor. Eu não vou ver fulano, eu não vou ver cicrano,
Eu não vou ver outra coisa, a não ser eu vou me aproximar diante do Senhor. Eu preciso pensar naquilo que eu vou fazer. E aí ele diz, embora a ação física sozinha tenha pouco proveito, devemos glorificar a Deus com nossos corpos, expressando a nossa reverência interior, mediante um comportamento sério e reverente no culto a Deus. Eu não posso estar diante de Deus de forma irreverente, porque o Deus que se revela é um Deus santo. Eu não posso chegar aqui pensando que esse lugar, dominicalmente, é um lugar normal, mas eu devo entender que aqui Deus haverá de se revelar. Porque Deus é santo. Não se aproxime. O que acontece, irmãos, é que nós entramos na casa do Senhor de forma leviana. Nós entramos no culto e não entendemos que o Senhor está em sua santidade, convocando o seu povo. Deixamos com que as crianças, muitas vezes, e meu problema não são com as crianças, meus problemas são com os pais, que não atentam, soltam as crianças, por vezes deixam gritar, como se estivessem tratando esse momento de forma leviana. Não se preparam, não oram, não se santificam, não entendem que eles estão chegando no culto diante de Deus e que precisam ter reverência. No meio do culto ficam nos aparelhos de celular, ficam a assistir jogo, ficam a pensar nas coisas que devem fazer durante a semana, vivem a imaginar tantas outras coisas, nem parece que estão diante de um Deus santo. E Deus diz: não se aproxime, Moisés. Não se aproxime. O problema, irmãos, é que entramos diante de Deus com sandália e tudo. Entramos diante do Senhor com sandália e tudo. E Deus diz: não se aproxime, porque é terra santa. E Ele diz: devemos entrar diante de Deus com um comportamento sério, evitando cuidadosamente tudo que parece leviano, rude e que não condiga com a importância do culto. A pergunta que devemos fazer é: como estamos nos aproximando diante do Senhor? Como estamos tratando o culto? Por isso que nem nos preocupamos com a vida, irmãos. Se nós não estamos preocupados com a adoração, tampouco vivemos uma vida de adoração. Por isso que alguém bato, provo e não mudo. Quem despreza o dia do Senhor é mundano. Quem não ama o dia do Senhor é mundano. Porque quem não adora ao Senhor, como Ele ordena, não vive diante do Senhor. Porque a santidade de Deus fará com que ele viva diante de Deus. Mas isso também denuncia uma coisa, irmãos, que muitas vezes o que os crentes dizem adorar, na verdade é um Deus estranho e não o Deus das Escrituras. O problema é que muita gente diz que está adorando um Deus. Eu estou indo para a igreja adorar a Deus, mas é um Deus que Ele mesmo criou, que Ele mesmo inventou. Por isso que ele acha que ele pode viver em pecado
se aproximar diante de Deus e sair intacto. Por isso que ele acha que pode se aproximar de Deus e continuar do mesmo jeito. Ele é um trambiqueiro, não paga as contas. Ele não é dizimista. Ele não cuida do seu lar. Ele é um negligente espiritual. E ele acha que se aproxima de um Deus santo e ele vai sair intacto. O Senhor disse: não se aproxime, porque a terra é santa. Se você ultrapassar os limites, você vai ter que lidar com as consequências. Moisés, eu vou libertar o povo. Agora entenda, eu sou santo. Não se aproxime. Até quando, meu irmão, você acha que vai continuar vivendo em pecado? Como trambiqueiro, como prostituto, como enganador, como adúltero, como leviano. Até quando você acha que você vai se aproximar do Senhor e não vai ser ofendido? Moisés, se desse um passo a mais, teria que lidar com as consequências. Você acha que você passa uma semana no pecado, aí chega no domingo diante do Senhor de forma imunda, e você acha que vai sair intacto? Você acha que vai sair intacto? E o pior, irmãos, é que Deus tem falado dominicalmente: não se aproxime. E você tem se aproximado de Deus sem se arrepender. Talvez você faça até sérias denúncias contra os céticos. Mas quem é você para falar dos céticos? Se você vive como se Deus não existisse. Se você elimina Deus da sua vida diária. O escritor aos Hebreus diz: cuidado, porque Deus é um fogo consumidor. Cuidado. Não se aproxime do Senhor sem considerar que Ele é santo. Porque Deus é o justo juiz que julgará aqueles que vivem na impiedade. Mas é interessante porque Deus não somente se revela pelo seu poder, pela sua santidade, mas também pela sua compaixão. Veja o verso número 7 a 9, praticamente o que iniciou está fechando a primeira cena. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Irmãos, quando Moisés encontrou a sarça ardente, Deus estava ali a se manifestar. E aqui, mais uma vez, não precisamos nos deter em detalhes, porque mais uma vez os verbos estão mostrando que Deus estava vendo, que Deus estava atento a tudo. Só que agora um verbo aqui é o verbo que define que Deus agora agirá. Quando ele diz: eu desci. Esse verbo, quando ele aparece, ele é uma forma de dizer que Deus vai intervir. O descer é que Deus está intervindo agora.
Por exemplo, vocês lembram que quando estavam construindo a torre de Babel, diz que Deus viu e desceu. Quando Deus desceu, Deus confundiu as línguas. Aqui Moisés está dizendo que Deus vai agir, que Deus vai fazer algo para libertar o seu povo, que Deus vai cumprir com sua palavra. É interessante, irmãos, porque se você observar, eu queria que você abrisse comigo aí Lucas. Abra Lucas aí, por favor, rapidinho. Lucas capítulo 20. Veja como Jesus interpreta esse texto quando fala dos termos da aliança. Lucas 20, 36 a 37. Veja que o Senhor diz assim, Lucas 20, 36 a 37. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Agora presta atenção no 37. E que os mortos ressuscitam. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Verso 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Não é interessante isso, irmãos? Porque Moisés está falando do Senhor que vai libertar o seu povo. E quando o Senhor vai libertar o seu povo, nós vimos, Ele vai por causa da aliança. Eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas Abraão, Isaque, Jacó já estão mortos. Então, quando diz que Deus vai descer e o Senhor mostra essa interpretação, está mostrando que, ainda que os patriarcas estejam mortos, eles estão vivos diante do Senhor, e que o Senhor haverá de cumprir a sua palavra aos patriarcas, que o Senhor haverá de cumprir com suas promessas aos patriarcas. E Ele diz: eu desci a fim de livrá-los, com a finalidade de livrá-los, eu vou livrá-los. Irmãos, veja, Deus agora, de fato, vai começar a libertar o povo. Se você observar a próxima cena, é Deus comissionando Moisés, verso 10. Agora venha e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus vai começar, através de Moisés, a libertar o povo. Veja, irmãos, Deus não é somente um Deus santo, poderoso, mas é um Deus de compaixão. É um Deus que tem compaixão pelo seu povo. É Deus com sua fidelidade, com seu amor pelo seu povo, pela compaixão dele, que ele vai salvar o seu povo. Irmãos, isso mostra o poder e o favor de Deus, que Deus é o grande libertador do seu povo. É o Deus santo, é o Deus poderoso, é o Deus compassivo que vai salvar o seu povo. Não é Moisés, não é ninguém a não ser o Senhor. É o Senhor quem vai, com mão poderosa, libertar o seu povo. Isso nos mostra, irmãos, por isso os escritores do Novo Testamento enfatizam constantemente que nós fomos salvos pelas misericórdias do Senhor,
pela fidelidade do Senhor, pelo poder do Senhor. Não houve nada, nenhum movimento, nenhuma ação, nenhum evento que causou a nossa salvação, mas é simplesmente a salvação do Senhor, com o seu poder, com a sua glória e com a sua compaixão. Agora sim o povo vai ser liberto, porque não é Moisés que vai libertar o povo, é o Senhor que libertará o seu povo. Irmãos, os homens podem fazer de tudo para se libertar do pecado. Os homens podem criar rituais, o que for, para obterem a salvação. Mas a salvação é do Senhor com sua forte mão. Se o Senhor não salvar, Moisés não libertará. Se Cristo não libertar o homem, ele nunca será livre das amarras do pecado. Se ele não for alvo da graça de Deus e do poder de Deus, não haverá libertação. Então Moisés nos mostra que é a compaixão de Deus que irá libertar o povo. Por isso, irmãos, Paulo, ele chega a dizer o seguinte: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Paulo instrui a imitarmos a compaixão divina. A próxima cena é Deus vocacionando Moisés, chamando: você vai libertar o povo, com o objetivo de levar o povo para adorar. Então, a peregrinação do povo após a libertação é para chegar nesse monte, para que o povo adore ao Senhor, preste culto ao Senhor. Você pode ver isso, né? No verso número 12, Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Se Deus permitir, semana que vem, oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, pelas suas misericórdias, e que o Senhor, ó Deus, possa nos assistir e nos conduzir segundo a tua vontade. Livra-nos, Senhor, da perversidade, para que nos aproximemos, ó Deus, em santidade diante do Senhor. Não nos deixe, ó Deus, nos aproximar com impureza em nossas almas, mas livra-nos de nós mesmos, em nome de Cristo.